Olá, eu sou o Carlos, sejam bem-vindos à Sessão de Engenharia. Eu não sei, talvez eu faça esse daqui o último episódio da sexta temporada, eu não sei, eu estou decidindo. Mas, de qualquer forma, vocês devem ter percebido que isso aqui é o episódio de Natal, né? Enfim. E nesse episódio aqui, a gente vai tratar sobre o tema que foi sugestão dos convidados aqui, que é laboratórios criativos. Né? Mas antes de a gente entrar no tema, saber que diabo é isso, vamos deixar eles se apresentarem aqui. Vamos lá, galera, por favor, em ordem alfabética aí. Quem é o primeiro? Eu e o Orlando empatamos, não? Não, eu sou o primeiro, meu primeiro é o Luciano. É o Luciano, é isso. É primeiro o Luciano. É o Ramalho. Então, olá, pessoal. Eu estou aqui na frente do laboratório criativo que eu vou mostrar, que eu primeiro vou mostrar a fachada. Mas eu sou o Luciano Ramalho e muito obrigado, Carlos, por ter organizado isso. E é um prazer estar aqui com os outros convidados, Orlando, Osvaldo, Theo. Quero ver o laboratório de vocês. E é isso aí. Muito obrigado. E eu estou a caráter, porque eu tenho barba branca e barriga. Então, eu estou sempre a caráter para o Natal, tá? Papai Noel. Joia. Eu sou Orlando Gentil, trabalho como instrutor da Oracle University, eu faço cursos e certificações de cloud nas horas vagas, né? A maior parte do dia eu fico em casa na frente do computador, mas ninguém sabe o que é que eu faço. Eu falei com o Carlos, eu sou da turma do Severino, né? Meu nome é Orlando Severino Gentil. A gente faz de tudo um pouquinho. Olá, meu nome é Osvaldo, eu sou programador de computador há bastante tempo, mas estou gestor no momento atual. E, no geral, eu gosto bastante de nerdices e cultura maker em geral. E, como vocês podem ver aqui no cenário, eu também coleciono calculadoras, como a gente estava conversando, acordando aqui antes de começar. Só está uma faltando na minha coleção, que é o que eu estou usando, e foi presente do Luciano Ramalho. O Luciano Ramalho contribuiu com essa coleção, mas eu estou usando ela, por isso que ela não está ali. Aí, que bom, hein? Que eu acho que é a única que roda Python, não é? Não, tem umas 2 ou 3 aqui que rodam tá Python, inclusive aquela. Tem até uma francesa ali, que roda Python. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o Theo, acho que sou mais fora da casinha aqui, né? Eu sou estatístico, minha área mais sempre foi Data Science, Machine Learning, essas coisas aí. E me aventuro na parte de programação muito com foco aí de resolver meus problemas de dados, né? Então a gente acaba entrando na área de alguma maneira. E hoje também brinco um pouco com o Home Lab, mas é coisa bem simples e tal. Também gostaria aí de compartilhar com vocês. E é isso. Hoje eu vivo de internet, né? Eu vivo fazendo conteúdo aí voltado à área de dados e tecnologia na internet, no YouTube e na Twitch. E é isso, ensinando sobre a área. Muito bom, por sinal. Indico para todo mundo que quer começar, eu indico o Theo. Com certeza. Theo produz um conteúdo de altíssima qualidade, de graça. Sim. Realmente é de parabenizar. Theo já é legendário. Theo, Donossauro e o Rocha. Bruno Rocha. São os 3. Bruno Rocha. A santíssima trindade do conteúdo. Caramba. Do iniciante. Que honra, que honra. Boa. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta direcionada ao Luciano. Luciano Ramalho. Ramalho, o que é um laboratório criativo? E se quiser apresentar logo o teu, que tu está aí todo serelepe, dá esse presente de Natal para a galera aí. Vamos lá, Luciano Ramalho, o que é um laboratório criativo? Um laboratório criativo é um laboratório que você tem para fazer coisas criativas, coisas que você está fazendo por prazer, por curiosidade, né? Às vezes para aprender, às vezes para brincar mesmo, para fazer alguma coisa divertida. E episódio aqui da quinta temporada da Sessão de Engenharia foi sugerir quando o cara me convidou, ele sabe, vocês sabem que eu tenho uma... Luciano, a sua internet está falhando eventualmente quando você se movimenta. Tá bom, então eu vou entrar aqui. Tá.
E aí é o seguinte, talvez o Wi-Fi ali fique melhor. Mas o ponto é que o Garoa é um hackerspace. O hackerspace é um tipo de laboratório criativo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Então, foi isso que eu achei foi a contribuição que eu fiz, né? Do Carlos. Eu falei, Carlos, eu toco, achei super bacana o tema dos laboratórios criativos, mas eu gostaria de mostrar um laboratório criativo de um tipo que não é tão comum e que eu acho que é mais legal do que os nossos laboratórios em casa, por mais legais que sejam os nossos laboratórios em casa. Por quê? Porque num laboratório que nem esse, que é um laboratório coletivo, você tem pessoas com quem você pode trocar ideia, se divertir e também aprender com elas, né? Então é isso aí. Sim. Eu vou entrando aqui, daí vocês continuam. Tá, joia. Eu já conhecia Hackerspace de algum tempo. Eu participei de um Hackerspace único que a gente teve aqui em Curitiba. Eu moro em Curitiba atualmente. Infelizmente, o dono do imóvel que cedia para a gente montar o Hackerspace lá acabou mudando de país e teve que fechar o Hackerspace. Mas eu já tinha bastante coisa de eletrônica, coisas de mecânicas, sucatas e coisas do tipo, levei tudo para lá, a gente montou vários projetinhos lá, e quando acabou o Hackerspace, encerrou as atividades lá, eu trouxe tudo de volta para casa, e aí não cabia mais na minha casa, porque eram as minhas coisas, mais as coisas de um monte de gente que ia no Hackerspace e que não tinha espaço para colocar as coisas em casa. Aí eu empacotei, encaixotei tudo, ficou sem uso, no final das contas, fui morar um tempo na Alemanha, quando eu voltei, essas coisas estavam encaixotadas ainda, e aí eu trouxe mais algumas coisas da Alemanha, de laboratório também, e eu falei assim, cara, não dá, eu tenho esse monte de coisa de laboratório, um monte de coisa para fazer, e não tem um espaço na minha casa que dê para fazer isso daí. Aí eu decidi comprar uma chácara e montar uma chácara. Então, hoje eu tenho uma chácara que tem 2 andares lá para montar uma oficina. E a ideia era montar esse laboratório lá. Infelizmente, ela é um pouco afastada, então é um pouco difícil de fazer coisas coletivas ou com muitas pessoas lá, sem que as pessoas tenham carro, por exemplo, para chegar até lá. Mas a ideia é essa mesmo. Era essa mesmo. Inclusive, ela tem 6 metros de pé direito para pôr um elevador de carro dentro dela e a gente comprar uns carros velhos para terminar de estragar. Né? Caramba! Era um dos projetos que eu tenho aí para fazer. Mas sempre gostei disso. Que sensacional. Aí, o Luciano, acho que entrou lá no Hackerspace, Luciano. Você Sim. quer assumir daí para mostrar para gente? Não, eu não quero. Hã? Porque, vamos ouvir todo mundo falando, né? Eu já falei um pouco, você falou. Aí a gente vai. Uhum. Aí eu vou mostrando. Legal. Conta aí, Theo, Orlando. A minha criatividade maior é porque é tudo virtual no meu, né? Como, assim, eu sempre tive a vontade de mexer com eletrônica, mas nunca tive a habilidade e a dedicação para aprender o suficiente de eletrônica. Então, sobrou fazer tudo no virtual. Então, é instalar Linux. Eu até estava brincando com o pessoal de laboratório criativo, falou assim, cara, você pode começar com o seu computador, é o seu laboratório, é onde você vai começar. Aí quando eu falei assim, se você não tem nem Linux, se você tem um Windows, você bota um WSL lá. Rapaz, mesmo me jogaram até pedra. Mas, Por quê? Por que te jogaram pedra? Apesar de ser Linux, é dentro do Windows, né? Eu estava num grupo do pessoal um pessoal mais radical. Ah, tá, entendi. Tem esse radical pessoal, não, estrito. Exato, estrito, exatamente. O pessoal mais ortodoxo, assim, né? Isso. Uma vez eu falei isso, aí o Luciano Ramalho falou, Carlos, estás andando com as pessoas erradas. Que eu tava falando sobre que falou que o pessoal tinha preconceito com Python, aí ele falou, Carlos, estás andando com as pessoas erradas. Total. Muito bom. Cara, o meu, tipo, você tá contando um pouco de história, assim, né? Mas eu sempre fui muito fuçado, assim, né? Minha avó dava esse apelido pra mim. O Theo é fuçado.
Gostava de desmontar carrinho de autorama, desmontar carrinho de controle remoto e tal. E meu avô tinha uma oficina, assim, uma mesa de corte, né? Tinha uma caixa com vários materiais, assim, de ferramentas, ferro de solda. E é ali que eu gostava muito de mexer nessas coisas. Então, quando perguntava o que eu queria ser quando eu crescer, eu falava, eu quero ser inventor. Não sei o que é isso, quero ser inventor. E aí acabei entrando na estatística, né? E no meio da. Tipo, nada a ver, né? Com invenção. Mas no meio da graduação eu acabei conhecendo programação, e aí eu percebi que, assim, a programação resolvia um baita de um problema, que conversa muito com o que o Orlando trouxe, né, que eu falo assim, cara, os recursos para eu criar as coisas aqui, né, nessa oficina aqui do meu avô, são restritos, né, tem um limite físico, né, de espaço e também dos próprios recursos. Os LEDs são coisas, sei lá, os motorzinhos são recursos finitos ali. E aí eu falei, cara, programação, tipo, os recursos são meio que infinitos, assim, depende de mim, depende do meu código, né, criar as coisas, etc. E aí eu me apaixonei, assim, pela programação, né, e isso acabou fazendo parte da minha vida, né, para resolver uns problemas específicos. E aí hoje, eu embarcando, assim, na vida na internet, eu comecei a pensar como que eu poderia ter mais autonomia para continuar construindo as minhas coisas, construir, sei lá, o meu ambiente, construir algo que eu pudesse fornecer para a comunidade também, poder acessar ou poder se orientar, né? Então, hoje, toda a minha infraestrutura que eu uso para o Tell Me Why tá aqui na minha casa. Não vou conseguir mostrar porque tá lá na sala, é um servidorzinho antigo pra caceta, sei lá, 2011 que eu comprei as peças desse computador, é um Intel da segunda geração, que tá lá com 8 GB de memória, com um túnel da Cloudflare funcionando e expõe isso para a internet. Enfim, então essa é a minha brincadeira hoje, por questão de espaço físico, né, eu gostaria de ter algo um pouco mais de hardware mesmo, né, para poder brincar, me divertir um pouco mais com a IoT, etc. Mas ainda não é possível. Então hoje ainda é muito singelo, mas tem esse espírito aí vivo, com vontade de fazer. Terminando a reunião aqui, me manda seu endereço. Eu vou montar um kitzinho e te dar de presente. Pô, sensacional. Eu te mando um kitzinho. Animal. Então, o Orlando falou sobre a dificuldade de fazer coisas com hardware, né? Eu trabalhei 40 anos como desenvolvedor de software, né? Mas o Garoa já tem 14 anos, então eu me juntei ao Garoa na época da fundação, e para mim foi muito legal, porque eu tinha uma curiosidade com eletrônica quando eu era adolescente, assim, mas nunca fui muito para frente, né? Nunca estudei seriamente isso daí. Eu fiz um colegial técnico de eletrônica, mas era besteira. Mas aí, o que é legal de você participar de um hackerspace é justamente que amplia muito as suas possibilidades, porque eu posso hoje iniciar um projeto de hardware sem medo, porque eu sei para quem perguntar determinadas coisas, entendeu? Então, se eu preciso alguma dica de eletrônica, tem pessoas que manjam mais do que eu. Se eu preciso, eu quero fazer uma peça, e temos impressoras 3D e tal, né? Mas eu não sei operar. Eu aprendi o básico de fazer projetos com o OpenSCAD, mas às vezes na hora de imprimir mesmo, né? Tem uma série de parâmetros, de coisas. Então é isso, né? Isso que é legal. Eu brinco que um hackerspace, né? O que é um hackerspace? O hackerspace é um laboratório comunitário que não é movido a dinheiro. Quer dizer, a gente precisa de dinheiro porque a gente tem que alugar a casa e tudo, né? Então tem uma mensalidade, mas esse laboratório é aberto, o nosso laboratório aqui, o Garoa, ele é aberto a qualquer pessoa visitante, né? Aliás, uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. É interessante, não tecnicamente, mas do ponto de vista da filosofia, tá? É o seguinte, ó, tá vendo? Aqui tem um sensor, aqui, ó, tá vendo? Tá escrito, tá passando assim, ó, aberto. Tá vendo? Tá vendo? Aberto. Sim, sim. Né? Sim. Se eu fechar aqui a porta está 1 centímetro aberta. Se eu fechar, olha lá, piscou, e aí vai começar a dizer que está fechado, tá vendo? O guarda-chuva fechado. Mas para que serve isso? Na verdade, isso aqui, ele fala uma API e posta na internet. Se vocês acessarem, quem quiser agora acessar o site do Garoa, garoa.net.br, vai ver que tem lá um ícone verde indicando o Garoa está aberto, né? Porque é uma das características de hackerspace, como eles são
espaços administrados por voluntários, às vezes não é claro qual é o horário de funcionamento. O horário de funcionamento é quando tem um associado, né? E aí, como é que você fica sabendo? E como é que você fica sabendo também se um hackerspace está funcionando, né? Por exemplo, se eu procurar lá no hackerspaces.org, que é uma espécie de central mundial dos hackerspaces, talvez tenha lá uma página sobre o hackerspace de Curitiba. Sim. Mas aí tem um link que eu posso clicar e ver as estatísticas de quantas horas por ano o hackerspace de Curitiba ficou aberto. Aí se eu olhar lá e ver, a última vez que esse hackerspace abriu, sei lá, que ano foi? 2019? Talvez não esteja mais funcionando, né? Exato, exato. Entendeu? Então, aquela porta, aquilo é uma das características considerada uma boa prática, né? De um hackerspace, é ter um mecanismo automático que reporta quando ele está aberto ou fechado, para que a comunidade mundial fique sabendo quantos hackerspaces vivos, ativos, né, existem. O cara que era o presidente do Hackerspace lá nosso aqui em Curitiba visitou o Garoa e viu esse mecanismo aí e trouxe a ideia para a gente fazer. Então a gente tinha também nossa, era uma chave daquelas de fusível antiga, que você fazia... Era uma daquelas lá. A gente achou uma dessas num ferro velho e então você fazia um plank para poder ligar que estava lá dentro. Mas foi copiada da Garoa. A gente olhou do Garoa e se inspirou aí. Então, essa aqui é a nossa sala multiuso. Posso fazer um pequeno tour aqui? Eu vou fazer uma metade do tour, depois a gente continua, tá bom? Aqui a gente chama de sala multiuso, que é a sala onde tem as atividades. Aqui já teve cursos e oficinas aqui com 15 pessoas sentadas na escada, como se fosse uma arquibancada e tal, né? E, olha lá, tá chegando os associados aqui que foram buscar a pizza, muito importante, daqui a pouco eu vou comer pizza também, tá? E aí é o seguinte, então eu vou subir a escada e vamos ver o que tem lá em cima. Então aqui nós temos uma sala que tem uma mesa de trabalho. Eu escrevi mais ou menos metade do Python Fluent nessa mesa, mas não nessa série, era outra série. Tá? Mas eu vinha muito aqui durante o dia para trabalhar, quando na época eu não tinha ainda... Eu tinha escritório em casa, mas eu queria variar também, né? Aí tem jogos de tabuleiro, tem livros e tal. Aqui tem um hack. E aqui tem a sala mais valiosa para nós, e é um laboratório onde tem várias impressoras 3D, inclusive algumas que são peças de museu. Tá vendo? Isso aqui é uma... Que legal. E outras que não são peças de museu, que estão funcionando. E a gente tem também aqui duas máquinas de corte a laser. Essa aqui é a primeira que a gente comprou, que a gente não usa mais, que é com laser de gás. E essa daqui é com laser de LED. E caramba, é fantástico, tá? Ela faz cortes com uma precisão absurda, tá? Enfim, e muito rápido, é impressionante, tá? E aqui, ó, tem uma bancada de eletrônica com um belo osciloscópio, outras, né, fontes de bancada. E essa daí é uma das outras coisas, né? Quer dizer, se você precisa de um osciloscópio, você pode comprar um osciloscópio, mas você vai usar uma vez por ano, né? É melhor comprar junto com outras pessoas, né? E tem também o negócio dos componentes, né? Que a gente tem muitos componentes, né? Que eu sempre brinco assim, quando a pessoa vai na Santa Efigênia, a pessoa está começando na eletrônica lá, pegou uma lista de compras para fazer um projeto, né? A pessoa vai lá e fala, eu preciso de 5 resistores de 100K. Aí o cara fala, R$5. Mas se você chegar e falar para o cara, eu preciso de 100 resistores de R$5, ele vai falar, R$10. Né? Entendeu? Porque a quantidade, assim, o cara que escala, chega... né? O cara que chegando comprando pouco, isso daí é um robista, a gente pode enfiar a faca, porque para ele nem vai sair pesquisando por aí também, né? Então é isso, né? Os componentes para nós aqui a gente considera
é de graça, entendeu? É tipo água. Isso aqui é tudo água, entendeu? Então é isso. Essa é a primeira parte do tour. Depois a gente pode continuar, mas eu não quero tomar muito espaço aqui da conversa. É. O pessoal mencionou, eu acho legal, Luciano, comentar que existem outros tipos de laboratórios também que não são hackerspaces. Então, existe, por exemplo, o Fab Lab, tem outra Sim. filosofia, outra forma de trabalho, né? Exatamente. Também teve uma época que estava na moda o conceito de makerspace, né? Isso. E o negócio do hackerspace é que tem uma pegada mais, digamos assim, progressista, né? No sentido que a gente, por exemplo, a gente faz aqui, como eu falei, todas as atividades que a gente faz, quando a gente tem lá oficina de solda, cursos de várias coisas e tal, é sempre aberto a qualquer pessoa que toque a campainha, a gente abre a porta. Então a gente divulga no site, divulga nas redes sociais e recebe as pessoas, né? Sim. E os Fab Labs tem de vários tipos, né? Tem muitos institucionais, né? Aqui em São Paulo tem várias faculdades que tem, e tem também a Prefeitura de São Paulo, tem vários Fab Labs em operação, né? E é bem legal. Eu estou mencionando mais para deixar registrado para quem for assistir depois, que existe essas diferenças, e aqui em Curitiba, por exemplo, tem Fab Lab da Prefeitura também. Aí, se você precisa fazer uma impressão 3D, você paga basicamente o que você usa de material, filamento, coisas do tipo, mas pode usar o equipamento da prefeitura. É um meio termo aí, porque a filosofia do hackerspace é isso que o Luciano Ramalho falou, é a parte hacker do negócio, que é de todo mundo, é aberto, é autônomo. É autônomo, independente, entendeu? Tem tudo Exatamente, isso, né? É mais coletivo que o makerspace. Isso, exato, exato. Os makerspace, quando apareceu o makerspace, né, eles tinham uma pegada assim de empreendedorismo e tal, é legal e tal, mas não é o que eu tô afim, entendeu? Eu tô afim de nós estamos aqui para se divertir, né? É mais para situar as pessoas e elas entenderem qual que é a diferença e por que um hackerspace é muito mais legal, entendeu? Eu queria aproveitar até esse ponto, não sei se eu vou puxar a conversa para o outro lado aqui, viu, Carlos? Mas você me norteia. Mas, tipo, como que começa? Porque, por exemplo, aqui em Presidente Prudente não tem, né, e tal, e eu tenho essa vontade, eu fico pensando, mas por onde que eu começo? Eu começo encontrando as pessoas, eu começo montando um estatuto, eu começo abrindo um CNPJ, como que funciona, assim, o primeiro passo, né? É a parte burocrática, é o espaço? Achar o mundo maluco. O segundo, né? O primeiro já tá o primeiro a gente já tá vendo. Uma vez eu vou mostrar aqui uma tecnologia do Garoa. Veja bem. Esse aqui é o HLB, um dos fundadores do Garoa, um verdadeiro pilar da comunidade do Garoa. E veja como ele está comendo a pizza num pedaço de pizza. Que a gente guarda as tampas de pizza aqui, ó. Porque daí a gente corta na máquina laser e faz um prato, entendeu? Que é um reuso da tampa, certo? Isso aqui, esse aqui é o Marcelo Campos, que é o outro sócio muito importante, estava apresentando aqui sobre o grafano agora há pouco, para umas pessoas que já foram embora, e ele também é um autor de um hardware que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É o hardware mais novo que foi inventado aqui no Garoa. Então, mas como é que começa, né? O negócio é o seguinte, tem que juntar os malucos, como o Orlando falou. Então, o negócio é começar com um grupo online, né? Antigamente, né, como somos todos velhos aqui, não, tem alguns jovens também, mas a gente começou numa lista de discussão, sabe? Era praticamente uma cadeia de fax, assim, não brincadeira. Mas a gente começou com uma lista de discussão chamada Hackerspace SP e começamos a discutir lá, que na verdade eu nem participava desse grupo no começo, mas aí como conseguir um espaço cedido. E começou porque a história era minúscula, era mais ou menos o tamanho dessa sala aqui, com 3x3, e foi onde a gente teve a nossa primeira sede física, e a gente não pagou, como eu falei, era um espaço cedido. Mas a gente
o CNPJ para poder ter conta, porque a gente sabia que o próximo passo era alugar um espaço, né? E aí, quando a gente achou uma casa que a gente alugou a casa e fomos para lá, né? Então, é isso aí. Uhum. Aqui em Curitiba chamava garagem, Hackerspace, porque era na garagem da casa do fundador lá. E aí ele abriu a garagem, colocou espaço, colocou as coisas que ele tinha lá dentro, e aí ele entrou nessas comunidades de hackerspace, tipo sites gringos de hackerspace, ou lista de discussões de hackerspaces, e encontrou meia dúzia de curitibanos, entendeu? E aí ele mandou e-mail diretamente para esses caras e falou assim, olha, eu estou montando aqui, já tem um espaço, tragam suas coisas, venham para cá, vamos fazer as reuniões aqui. Então, eu diria que precisa de um espaço, que não precisa ser grande, lá era uma garagem relativamente pequena, cabia lá uma mesona, uma bancada, e é isso. E as pessoas, né? E aí, de fato, você movimenta. E é curioso, e aí eu vou dar uma dica que talvez sirva para o Theo. Eu sou do interior de São Paulo também, sou de São José do Rio Preto, nasci em Fernandópolis ali, e meu pai morava ali na região dele, de Presidente Prudente. Minha família, parte dela mora em Presidente Epitácio, ali perto. Nossa, aí do lado, vai é difícil você imaginar que tem loucos interessados em ser inventores ou em eletrônica numa cidade que a gente julga ser pequena, mas elas existem. Geralmente, elas têm canais no YouTube onde elas mostram as invenções ou coisas desse tipo. A gente só não conhece elas, mas elas existem, mesmo sendo uma cidade interior. Às vezes é um senhorzinho que montou um rádio, que montou um não sei o quê, sabe? Inventa umas mil coisas diferentes. Às vezes é um artista que faz obras de arte com sucata de metal. Todo esse tipo de pessoa, de inventor, artista, etc., é público-alvo de um hackerspace. Por exemplo, quando eu fui para só contar uma coisa que tem a ver com isso que o Oswaldo falou. Quando o Theo me convidou para participar lá do Orange Schwartz Day, que foi uma honra, um prazer participar, no aeroporto eu bati papo com uma pessoa na fila, um sujeito, que ele me fala que trabalha numa empresa que eu esqueci o nome, mas tem uma empresa de eletrônica gigante aí perto do Presidente Prudente que faz amplificadores automotivos. Taramps. Um cara estava... então, o cara eu ia dar, inclusive, curso de programação em C para o pessoal, porque eles estavam começando a usar microcontroladores e tinha essa necessidade de aprender C para programar os microcontroladores que vão dentro desses aparelhos, né? Então, então você vê, ali é uma comunidade, né? As pessoas que trabalham nessa empresa, deve ter vários aficionados por eletrônica lá, ou pessoas até que gostariam de aprender mais sobre eletrônica, mas não tem oportunidade de fazer um curso ou para faculdade, e um hackerspace poderia suprir isso, né? Que legal. Então, aqui, eu não sei como é que é aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tem uma... Eu não sei se eles chamam de rede social ou se é o site, chama Meetup. Sim, temos. Então, Theo, assim, às vezes você pode colocar no Meetup, você tem alcance, talvez uma coisa que você pode fazer é usar a teoria dos 7 links, né? Você fala assim, se você conhece alguém de Presidente Prudente ou de região que quer fazer com isso, passa a corrente para frente e você vai ver que no instantinho você vai encontrar 4, 5 e já começa a montar. Toda essa parte que você falou de burocracia, estatuto, cara, depende de como o grupo vai descobrir o que é que tem de afins, e aí vai. Conselho é coisa de velho, então como velho eu vou te falar, só não arrisca seu CPF. Quando fizer um negócio, coloca todo mundo junto, todo mundo assina um papelzinho, e é coletivo, tudo tem que ser coletivo. Boa. É isso aí. Por isso que a gente criou a Associação Cartão Brasil, né, Oswaldo? Também pelo mesmo motivo. Porque tem uma hora que você precisa do CNPJ, mas realmente, no caso de um hackerspace, dá para começar sem. A gente começou sem. E aí você precisa do estatuto, porque para você criar uma associação, você precisa de um estatuto, né?
E aí, então, faz parte das exigências burocráticas. Mas o estatuto ajuda também, porque ele ele impõe uma governança transparente para a associação, né? Tem que ter eleições. Uma diretriz, né? Tem que ter eleições, né? As assembleias tem aquelas coisas interessantes do Código Civil, né? Que nem casamento, né? Que o casamento civil tem que ser feito com a porta aberta, né? Porque alguém pode entrar da rua e falar, não, você é daqui casado comigo, sei lá. Enfim. Esse cara tem outras mulheres, sei lá, né? Enfim, e também tem uma regra assim, né? Assembleias onde estão, por exemplo, eleitas, diretoria e tal, tem que ser feito com a porta aberta, né? Mas é brincadeira, mas o que eu estou falando aqui, o sério é que eu acho que é saudável essas regras para criar uma associação que ajuda as pessoas a perceberem que não, tem que ser uma coisa transparente, coletiva mesmo. Uma outra coisa, eu não sei como é que está aí no Brasil também. Aqui as bibliotecas ainda são um ponto forte de encontro das pessoas. Então, do mesmo que um grupo de Linux que vai encontrar o cara para fazer um Install Fest. Não, com certeza. É um fenômeno particularmente americano. Esse da biblioteconomia. Eu conheço o assunto. E as bibliotecas foram se reinventando, né, à medida que surgiu a internet e tudo. E elas, hoje em dia, nos Estados Unidos, praticamente todas as bibliotecas têm pelo menos um pequeno Fab Lab e cursos de coisas assim, né? Eu só queria complementar. Desculpa, pode. Não, só para complementar a biblioteca, uma coisa interessante, saiu um artigo na 404 Media, que é aqui nos Estados Unidos, com a explosão de streaming, cada vez o streaming, mais streamings bem segmentados e mais caros, as bibliotecas estão virando a última locadora. Então você vai na locadora para assistir filme, cara. Sim. Você vai lá, pega o filme de graça. Exatamente. Melhor do que o streaming. Diga, Carlão. Não, eu só queria dizer, tipo, para quem está assistindo a gente, para não pensar que isso daqui é coisa só de quem é inventor ou quem é criativo ou algo parecido, porque eu queria, assim, um dos motivos de eu trazer esse tema é porque existe uma necessidade de aprimoramento de quem é dev, né? Quem trabalha na área de tecnologia. E ela é engraçado que ela é transversal diária, né? Tipo, por exemplo, assim eu vou tentar fazer uma alegoria meio estranha aqui, né? Por exemplo, eu gosto de jogar Street Fighter, né? E o personagem que eu uso é grappler, tipo, pessoa de wrestler, sei lá, esse cara que usa o agarrão, etc. Então, eu sou muito bom nessa área, né? Imagina que, sei lá, na área de tecnologia é como se eu fosse dev, eu sou dev. Aí, eu sempre joguei muito tempo só com grappler, porque eu gosto de jogar com grappler, eu me identifico com grappler. Só que, aí o que aconteceu? Aconteceu um negócio interessante, que o personagem que eu gosto de usar não veio na versão atual do jogo. Aí eu tive que jogar com outro grappler. Só que aí eu comecei a ficar frustrado, porque não é o personagem que eu uso mais, né? E aí eu comecei a jogar com outros personagens que não são grapplers, né? O personagem que é Shoto, que é de karatê, personagem que é zoner, que cria zonas. E eu percebi que jogando com vários personagens de características diferentes, fez melhorar meu jogo, entende? Meu jogo com grappler. E aí eu percebi uma coisa, que quem é profissional sempre faz isso, porque a gente acompanha nesse negócio de games, tem os profissionais, a gente ganha dinheiro com isso. E aí os profissionais nunca ficam só em um personagem, eles sempre usam todos. Eles usam, se puder usar todos os personagens do jogo, eles usam para treinar. E, na verdade, isso abre portas, abre sinapses diferentes, entende? Então, uma coisa muito boa, porque existe essa necessidade na nossa área. Acho que, não sei se foi com o Orlando que eu conversei, é um episódio que ainda vai sair, mas aqui, nesse dia já saiu, porque a gente está gravando antes, mas já saiu. É que seja, mas a gente está no passado, vai você estou vendo no Natal isso aqui, a gente não está no Natal, a gente está no começo do mês. E acho que eu falei com o Orlando que uma questão relacionada tipo, a pessoa ser nerd, né? A nerdice, ou a pessoa gostar, olha, eu gosto do que eu estou fazendo, porque existe uma frustração muito grande, né? Tipo, no mercado de trabalho, a pessoa que está lá, está dentro da carreira dela, tem limite político, tem coisas que a gente não pode fazer, a gente não pode ser tão criativo no nosso ambiente de trabalho. E a pessoa precisa ser criativa, mesmo que tenha essa barreira, o dev tem que ser criativo, entende? Então, essa é a necessidade, né? O dev tem que evoluir a forma dele trabalhar
Esses espaços, isso que a gente está conversando aqui, é um lugar onde a gente vai fazer essa coisa, igual como eu falei, o exemplo lá do videogame, né? Eu vou treinar outras coisas, entende? Então, existe essa necessidade para a gente se aprimorar e não tem melhor experiência para a gente fazer isso do que uma experiência social, onde a gente, além de mexer com outros temas, a gente encontra com outras pessoas. Porque, por exemplo, isso que o Ramalho falou é muito importante. Logo no começo ele falou, eu falei, cara, ele já falou o que eu queria falar. Que é a questão, eu tenho deficiência em tal tema, mas agora eu conheço a pessoa que sabe resolver tal problema, conheço outra pessoa que resolve outro problema, entende? Então, esse tipo de multidisciplinarismo a gente vai encontrar nesses espaços, entende? Então, tipo, esses espaços existem, pode ter os nerdões lá, que, a gente se encontrou, a gente é maluco, mas esses nerdões, o grupo desses nerdões, ele vai ajudar muita gente, entende? Vai ajudar o dev a evoluir, vai ajudar devs a entrar no mercado, pessoas a entrar no mercado, e não necessariamente a pessoa que está restrita a uma disciplina só, mas assim, ela vai poder ver várias realidades por exemplo, o Ramai mesmo citou exemplo, né? Ele trabalhou muito tempo com dev, mas ele tinha uma necessidade, tinha uma curiosidade, pô, como é que é mexer com hardware, sei lá. E isso ajuda, né? Assim, do meu ponto de vista, eu acredito que isso ajuda a pessoa a melhorar como dev. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês concordam com isso, né? Se ser multidisciplinar realmente ajuda, se o Hacker de Space vai ajudar quem é dev, etc. Sim, desculpa. Eu acho, Carlos, que a gente pode expandir isso e não é só a questão de hackerspace nem nada. A multidisciplinaridade, nossa, quase não saiu, é importante. Não, se você for olhar, quem já visitou Brasília, quando você vai nos lugares, o cara fala assim, ó, você sabe quem projetou a catedral aqui? Foi o fulano de tal, que ele era engenheiro e poeta. Aí o cara lê um poema do cara lá e você fica assim, fantástico. A mesma coisa, eu sei que você toca guitarra. O quanto a música não ajuda você a expandir. Então, assim, multidisciplinaridade é uma coisa que eu acho que a gente tinha que ensinar para todo dev que está começando. Todo dev, não. Toda pessoa da área de tecnologia, que o mundo, a tecnologia é só um retrato do que existe no mundo. Então, quanto mais ela expandir os horizontes dela, as disciplinas que ela tem, vai tornar a pessoa e o mundo mais fantástico. Todos os lugares que ensinam, falam sobre criatividade, o conceito de criatividade diz que criatividade pode ser aprendida. E sempre que eles falam sobre aprender criatividade, eles falam sobre conexões de elementos. Então, é essa multidisciplinaridade mesmo. Quanto mais coisas você for exposto, quanto mais temáticas, quanto mais segmentos, quanto mais setores você for exposto, mais conexões sinápticas você desenvolve e vem disso a criatividade. Você teve uma ideia genial ou alguma coisa genial no seu código, muitas vezes sem perceber, porque aquelas conexões foram estabelecidas na sua prática de tricô, crochê, costura, sabe? É uma coisa não exatamente relacionada com o desenvolvimento de software, mas veio dali, tá? É mais ou menos, eu gosto muito de fazer arquitetura de sistemas, pensar como os serviços vão se conversar entre si, como vão ser os contratos, os modelos, etc, etc. E eu acho que eu faço isso bem, porque todo mundo que trabalha junto comigo e vê eu fazendo esse tipo de coisa, trabalhando esse tipo de coisa, gosta de trabalhar e desenvolver esse tipo de coisa junto comigo. Eu falo assim, Oswaldo, você não pensa em escrever um livro sobre isso daí que você faz? Eu falo assim, cara, eu não conseguiria. Porque eu não sei por que eu sei fazer isso bem, por que eu consigo fazer isso aqui bem. Meio que sai. E deve ser por causa dessa questão de criatividade, entendeu? Eu sou programador, mas eu me tornei programador mexendo com eletrônica. E aí, meu hobby era programação. E aí, quando o seu hobby vira trabalho, eu fui atrás de outro hobby. Aí eu falei assim, pô, eu gostava bastante de eletrônica. Aí eu trouxe a eletrônica de volta como hobby. Mas eu mexo com impressão 3D. Aí eu aprendi a mexer com CAD. Aí aprendi a modelagem. Sou uma merda em todos esses aspectos, assim, eu sou muito fraco em todos esses aspectos, mas são todos aspectos que eu conheço, entendeu? Tem caras que modelam isso aqui. Esses dias, ontem, eu estava desenhando uma placa de circuito impresso para um trabalho de faculdade usando KiCad. Pense na surra que eu tomei.
é um software dificílimo de usar, tem um monte de coisa, difícil de aprender, etc. Mas é isso, vai ralando lá e aprendendo, entendeu? Com certeza, coisas que eu vi ali vão me ser úteis ao arquitetar um software, ou a bolar um software. Preocupações que eu tenho que ter, aqui a corrente vai passar, é muito alto, então a trilha tem que ser mais larga, esse tipo de preocupação que você vai aprendendo com a experiência, entendeu? Então, é tudo essas coisas aí. Eu ia adicionar uma parada que não é necessariamente sobre a multidisciplinariedade, mas sobre uma parada que você falou que é a parte social, né? Que eu acho que é o Hackerspace. Eu lembro que eu conheci o primeiro Hackerspace e o único, né, que eu ainda conheci foi o Garou, porque eu encontrei o Luciano totalmente por acaso no dia que o Twitter estava offline em São Paulo, e aí ele me convidou para ir no Garou. Então, acho que assim, o lance é que acho que é legal a gente cada vez mais pensar nas desculpas que a gente pode ter para se encontrar. Então, por exemplo, o evento que eu até convidei o Luciano e mais várias pessoas assim, que eu admiro, que eu acho que seria legal, foi uma desculpa para a gente poder se encontrar, sabe? E eu acho que essa ideia de ter um lugar físico com temas em comum, com pessoas em comum que você compartilha ideias, compartilha técnicas, compartilha conhecimento, né, de intersecção, assim, nesse sentido, eu acho que vira mais uma desculpa para a gente se encontrar e compartilhar o que a gente sabe, do que tá só online, porque aí essa desculpa acaba muitas vezes não tendo espaço na nossa agenda. E quando você tem essa questão de já ter um espaço físico, fica mais fácil arrumar essa desculpa para se encontrar, sabe? Enfim, eu enxergo um pouco isso, assim. Com certeza. Então, agora eu vou falar, eu com certeza. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que agora eu vou dar um salto meta. Eu acho que a humanidade está numa trajetória muito ruim, tá? Por vários motivos que a gente pode discutir. Mas uma das questões é o fato de que as redes sociais, depois veio a pandemia, que foi um fator acelerante, né? Tudo isso fez com que as pessoas se isolassem mais e ficassem... Bom, as pessoas ficam trocando ideia nas redes sociais, né? Gente, muito mais legal trocar ideia ao vivo. É muito mais legal trocar ideia ao vivo, certo? Então, todos nós devemos procurar, eu acho, entendeu? Sim, arranjar motivos, tá? Inclusive, assim, uma coisa, né? Por exemplo, as igrejas, às vezes, fazem esse papel, né? De quando tem igrejas legais e igrejas não legais, né? Mas as igrejas mais legais... Né? Igrejas que não estão lá só para pedir dinheiro de quem está no culto. Pequeno parênteses, uma vez eu, fugindo de uma chuva, entrei numa igreja universal e passei 1 hora lá, esperando a chuva passar, e eu fiquei chocado com a quantidade de vezes, num culto de 1 hora, que o pastor ficou pedindo dinheiro. E teve uma hora que o pastor pediu até para as pessoas demonstrarem a sua fé, depositando no saco o dinheiro do leite das crianças no dia seguinte. Ele usou esta frase, tá? Porque Deus vai dar em dobro. Mas, enfim, então são igrejas, né? Igrejas que fazem piquenique, é uma coisa que é bem comum nos Estados Unidos também, né? Igrejas de bairro, assim, que tem uma comunidade, as pessoas fazem atividades complexas e tal, né? Inclusive, por exemplo, eu acho que um dos fenômenos mais bizarros que a gente teve na história do Brasil recente, né? Antes do lamentável 8 de janeiro, teve aquele monte de gente acampando na frente dos quartéis, pedindo um golpe de Estado, um golpe militar, né? E aquelas pessoas lá, muitas eram mulheres, pessoas de mais de 50 até 60 anos e tal, eu acho que elas estavam lá, elas foram por uma ideologia, tá? Mas elas ficaram porque elas estavam encontrando, talvez pela primeira vez na vida, esse senso de comunidade, solidariedade, entendeu? Então nós estamos aqui na merda, na lama e tal, mas é muito divertido, porque a gente está aqui se virando, se ajudando e tal, entendeu? Eu acho que isso foi um fator importante para aquele
para aqueles protestos durarem tantas semanas, né? Mas então, voltando ao meu ponto aqui, né, eu acho que essa coisa que o Theo falou é muito importante e era uma das mensagens que eu queria deixar aqui. Pessoas, não é só para nós 5, né? Eu mesmo estou querendo aumentar a minha frequência no Garoa. Eu venho no Garoa uma vez por semana, mas eu posso vir mais, eu moro, né? Então, é assim, a gente precisa procurar a nossa saúde mental e para a saúde da civilização humana como um todo, mais anos, explorar. Luciano, Fala. seu sinal começou a falhar um pouquinho, tá? A gente não conseguiu ouvir falar as suas últimas frases aí dessa vez. Ah, tudo bem, então É. tudo bem. Tenta ir para outra sala, tenta ir para outra sala. Isso. Tá bom, vou Tá bom. tentar ir para outra sala. A gente entendeu a ideia, tá? Era só que Beleza. estava falhando A ideia já estava longo demais. Foi Deus que interrompeu o sinal. Tá? Mas continue aí, eu vou mudar de sala. Sim. Uma coisa sobre esse negócio de senso de comunidade. Eu sou um grande defensor do trabalho remoto, mas o trabalho remoto é bom por uma série de motivos e razões, é bem legal, etc., mas ele também não é perfeito, ele tem seus problemas, tem as suas desvantagens, como tudo na vida tem. Uma das desvantagens é essa conexão que você perde com seus colegas de trabalho. Eu não sei se todos aqui participaram de dinâmicas do tipo, você com um pincel atômico na frente de um quadro branco, vamos projetar essa parte do sistema aqui, como que vai ser? Aí você vai lá, faz um monte de quadradinhos com setinhas apontando uns para os outros, etc. Aí o outro fala assim, não, cara, mas tem um problema aqui, apaga o teu, desenho dele por cima e tal. Essa dinâmica é extremamente rica. Quando eu trabalhava em times de desenvolvimento de software presencialmente, o que a gente menos fazia era sentar num computador e codar. O que mais a gente fazia era, na frente do quadro branco, discutir, argumentar, propor, etc, etc. Essas dinâmicas me ensinaram muito mais do que ler livros, fazer cursos ou coisas do tipo. E com o trabalho remoto, essa dinâmica fica muito prejudicada. Tem formas de emular, tem formas de fakear, tal, mas ela fica longa, ela perde a dinamicidade que tem. E isso é uma das desvantagens que eu vejo no trabalho remoto. Não é isso que eu acho que certos bancos que não podem ser chamados de bancos estão querendo com a volta do trabalho presencial, tá? Não acho que é isso que eles querem, mas se eles quisessem isso, seria uma justificativa ok, bem mais ok do que a que eles querem, provavelmente. Não, a principal motivação é as pessoas quererem... Porque o assédio moral é um prazer para certos chefes. Sim. E eles não têm a possibilidade... Não é tão divertido fazer assédio moral numa tela. Entendeu? Você tem que estar na frente, você tem que soltar perdigoto na cara da criatura. Aí que fica mais legal. Eu acho que isso é um fator importante, mas não é um fator assim amplamente discutido. Eu acho que essa é a justificativa real deles, mas se eles usassem que eu falei, faria até um pouco mais de sentido. Sim. E, de fato, é uma dinâmica que você perde no trabalho remoto, mas dá para compensar de outras formas e emular de outras formas. Já que você mencionou isso, eu quero citar um livro que é muito bom, chamado... Como é que é? Acho que é Direto ao Ponto. O autor chama Paulo Caroli, é um consultor da TW, onde eu trabalhei. Esse livro é um livro fininho, e ele tem descrito lá as metodologias que a TW desenvolveu e outras que eles copiaram de outros lugares, para justamente fazer essas coisas que você está falando, Oswaldo. Dinâmicas para o projeto coletivo de sistemas. Uhum. E, quando eu participei de dinâmicas assim com clientes, são sempre dinâmicas feitas junto com o cliente, foram alguns dos momentos mais bacanas da minha vida profissional. Foram esses workshops, entendeu? Que produziam um alinhamento incrível. Foi a primeira vez na vida, eu já tinha mais de 30 anos como dev, e foi a primeira vez na vida que eu vi clientes jogando fora cartões que representavam features que eles tinham defendido muito no primeiro dia, mas no terceiro dia do workshop eles tinham percebido que aquelas coisas não eram
não sabiam, pelo menos não na primeira iteração do desenvolvimento, né? Porque eram muito complicados, ou estavam mal especificados, ou etc, etc, né? Mas aí o próprio cliente toma a iniciativa de falar, não, isso aqui nós vamos deixar para depois, isso aqui nós vamos ter e tal. Eu nunca tinha visto isso acontecer, entendeu? Era sempre aquela história que você conta pra gente se tudo é prioridade, é bom que eu defino, né? O que é a prioridade. Exato. Eu trollava os meus clientes quando eu tinha uma pequena empresa, eu falava isso. Não, é tudo prioritário. Eu falei, eu adoro quando os clientes falam que é tudo prioritário, porque aí eu chego lá no meu time e falo, pessoal, a gente pode desenvolver na ordem que a gente quiser. Olha que divertido. Certo? Orlando e você já passaram por isso também? Algo parecido? Algo parecido Dessa dinâmica que o Ramalho falou agora, com o cliente. Sim. Cara, normalmente, quando eu estava na parte de ter mais contato com o cliente, infelizmente, sempre foi orientada ao resultado. Tem que fechar a venda, tem que fazer as coisas. Eu nunca tive uma dinâmica assim, não. Talvez, só se eu voltar no tempo, quando eu estava no Brasil ainda, que eu era técnico residente, eu cuidava do suporte inteiro, aí tinha mais tempo para poder fazer as coisas, de você começar a mostrar e melhorar a dinâmica. Mas eu passava 5 dias por semana no cliente, então não dava para fazer. Mas se você não tem essa disponibilidade de integração, de passar tempo com o cliente... Se você não tem essa disponibilidade, você não está desenvolvendo software pela metodologia ágil. Isso é uma coisa que precisa ser falada 1000 vezes todo dia. Tá? Não existe desenvolvimento ágil sem o envolvimento do cliente contínuo. Tá? Carlão, e também tem o seguinte, o Ramalho é mais desenvolvimento, eu sou mais infra, né? Então, tem o projeto, tem tudo, mas é outra pegada. Com certeza. Sim. Aí sim. Cara, eu acho que algo próximo, assim, que o Oswaldo trouxe de dinâmica, etc., foi algo que aconteceu quando eu entrei num projeto lá no Rio de Janeiro. Eu tinha que viajar toda semana para o Rio, aí era presencial e tal, e o time todo que estava alocado no projeto, ninguém sabia Python, e o projeto era envolvendo o Jython na época. E aí eu não queria mais pro Rio de Janeiro. Então, à noite, a gente se encontrava no quarto do hotel. Aí era como se fosse quase... Fiquei super feliz ali de ver o Garoa de novo, né? Mas era uma salinha, né? Porque era no quarto do hotel, então pegava o quarto de alguém super pequenininho ali, todo mundo com notebook na cama, assim, e eu tava ensinando Python pra galera. Então, tipo... Eu não vejo isso acontecendo no virtual, sabe? Tipo, ia ser muito difícil isso acontecer no ambiente virtual, que você sai do trabalho depois de ter tomado no cu com o cliente, chegar à noite, jantar e depois ir pro quarto de hotel aprender uma tecnologia nova para no outro dia conseguir continuar entregando o projeto, né? Então, acho que essa é uma experiência que vai muito de encontro, assim, com o que o Oswaldo trouxe, não necessariamente uma dinâmica planejada, mas uma dinâmica orgânica, que nasceu pelas pessoas estarem ali presencialmente, querendo ir todos por um caminho, né, que seria aprender algo novo para entregar um projeto melhor. E aí o resultado disso, quem mais se beneficiou fui eu, porque o time todo já sabia Python depois e eu não precisava mais estar alocado no projeto. Então, não precisei mais ir para o Rio de Janeiro. Mas aí nessa parte que você estava falando, Theo, ainda tem uma coisa interessante. Hoje em dia, as pessoas não têm mais treinamento presencial. Porque quem vende treinamento, ele quer escalar o treinamento, então ele bota 100, 200 pessoas numa sala, e quem está assistindo o treinamento tem uma pressão muito grande para poder... Primeiro, ele não quer fazer o treinamento fora do horário de trabalho. E quando faz no horário de trabalho e é remoto, o chefe não respeita. Não, o chefe fala assim, desculpa, o trabalho não respeita que ele está em treinamento. Então, se a gente olhar... Amarrando tudo isso com o que o Ramalho estava falando, o Oswaldo falou também, de trazer as pessoas para poder junto fazer as coisas, você consegue diminuir o mundo ao seu redor e você vai conseguir estudar melhor para você poder fazer as coisas. Então, assim, encontrar fisicamente melhora muito.
E as pessoas, além disso que você comentou, Orlando, vão querer assistir em 2x o treinamento. Não Também. vai querer assistir o online. 2x lá, porque é meia hora, vai virar 15 minutos, sabe? Quando você começa a fazer a apresentação, a primeira coisa que eu escuto é assim, vai estar gravado? Eu falei, mas então para que você veio aqui? Era só você mandar um e-mail. Eu tinha economizado o seu tempo de entrar online aqui para interromper, para perguntar isso. Era só se mandar um e-mail, eu apertava o botão para gravar. E outra coisa que não acontece também é a pessoa fazer exercício, né? Porque no treinamento presencial, o professor pode dar exercício e ficar vendo se as pessoas estão fazendo, né? Mas né, na hora do vídeo não vai rolar. E realmente a maioria das pessoas não fazem quando e você não aprendem. Não, então, online dá para fazer, só que é uma coisa meio impessoal. O Zoom, ele implementa, qualquer software de conferência, ele implementa break rooms, mas não é a mesma coisa. Cara, uma coisa é o Carlos Oswaldo fazendo um exercício, o Theo e o Luciano fazendo outro. Eu, por cima do ombro aqui, de papagaio de pirata, tô olhando a tela do Carlos aqui, tô escutando o que o Theo tá falando. Daqui a pouco eu falo, Theo, isso aí tá errado. Peraí, aqui, Carlos. Você vai do outro lado, a dinâmica é muito melhor. O pegar na mão é literal, né? O pegar na mão para ajudar é literal no presencial. Isso que é louco. Agora, uma coisa que é muito importante que não tem também é a colaboração entre alunos. Eles estão ali na sala de aula, presencialmente, com o mesmo objetivo, que é o de aprender aquele conteúdo. Então, eles estão ali para ajudar entre eles também. E quando um ajuda, a forma que o nosso cérebro mais aprende algo é ensinando. Quando um aluno entendeu alguma coisa e ensina o outro que não entendeu aquele ponto ali, ele está fixando aquele aprendizado na cabeça dele. Então, essa dinâmica entre os alunos, ela é rica também. Também é. Eu trabalhei no Senac, e no Senac, um chefe lá que tinha, que era um pedagogo, contou que décadas antes, 70, cursos por correspondência, né? Eles estavam viam que não era tão, né, tinha uma alta desistência, não era tão eficaz quanto o curso presencial, né? E tentando estudar maneiras de melhorar, eles fizeram uns experimentos que eles fizeram várias vezes e comprovaram o seguinte: eles começaram a oferecer cursos que você só podia fazer se você identificasse uma outra pessoa na sua cidade que ia fazer o curso, para vocês se encontrarem periodicamente, entendeu? Alguns dias por semana. E ele falou que quando eles fizeram cursos nesses formatos, o resultado era muito melhor, entendeu? Então, que louco, né? Era um curso à distância, mas se tinha 2 pessoas em Presidente Prudente, né? As pessoas só podiam, na verdade era assim, você só podia se inscrever junto com uma outra pessoa da mesma cidade. Era um par de inscrições. É uma ideia que pode até ser implementada hoje também, né? Super. E tem um paralelo com algo que eu faço. Sempre, é muito comum que pessoas... Eu estou fazendo faculdade agora, depois de velho, né? Então, eu tenho muitos colegas de classe que estão iniciando as suas jornadas agora. Muito comum que eles venham perguntar para mim qual é a linguagem de programação eles deveriam aprender primeiro. Eu falo que é Python, mentira. Não falo. É brincadeira. Eu falo para eles que a melhor linguagem... Brain fog. A melhor primeira linguagem que a pessoa pode escolher é uma que ela tem alguém que já saiba por perto. Então, se a pessoa tem um amigo que sabe PHP, PHP é uma boa escolha. Se a pessoa que está perto dela conhece JavaScript, muda de amigo. Começa com JavaScript. Se a pessoa que está perto dela conhece Python, e assim por diante. Por quê? Porque o mais importante do que a linguagem é ela ter alguém que auxilie ela ou ajude ela nesse processo de aprendizagem. E aí é a pessoa, entendeu? Não é técnica, não é curso, não é ferramenta, não é nada. É um ser humano ali do lado para poder te ajudar. É igual Ô, Luciano. E aí, no caso... Opa, desculpa, estou cortando alguém. Segue, Theo. Desculpa. Eu ia perguntar nessa pegada, né, que o Oswaldo trouxe também, e no Hackerspace em si, para marcar os encontros, aí são mais voltados a essa parte mais, às vezes, de treinamento, educação, ou é qualquer coisa, assim, que envolva tech? Alguém querendo apresentar algo que fez? Qual que são os temas, assim, que normalmente a galera usa como chamariz para as pessoas aparecerem?
Olha, tá, aqui eu fui andar lá fora e deu uma cortada forte, mas eu acho que você podia repetir o finalzinho da sua pergunta? Opa, desculpa. Mas para entender assim, quais são os temas chamariz que o pessoal de Hackerspace usa para trazer o pessoal para participar, para acompanhar? Você comentou de alguns encontros de 15 pessoas, né? Às vezes mais. Qual que é o tema normalmente é mais voltado a uma passagem de conhecimento ou alguém querendo apresentar algum trabalho que fez, ou é treinamento? Quais são os tipos Não, de temas? treinamento, às vezes tem treinamento, assim, tem alguém dando aula, eu dei umas aulas de Python ano passado que teve bastante Ibope, mas não é o que a gente gosta mais, a gente gosta mais de coisas mais mão na massa, né? Então são oficinas. Ah, Outro legal. dia, outro dia teve a GambiConf, que é uma conferência maravilhosa que eu recomendo a todos que venham, tá? Oswaldo, já reserva o ano que vem para você vir na GambiConf, porque você vai amar a GambiConf, tá? Eu sei, eu acho que sim. E, e aí, durante a GambiConf, eu trouxe uma galera aqui. No final do dia, né, eu apresentei uma palestra, o Juca, que é um outro fundador do Garoa, também apresentou palestra lá, e a gente falou nas nossas palestras, pessoal, hoje no final do dia nós vamos lá para o Garoa, né? E veio umas 20 e tantas pessoas e a gente fez um Coding Dojo com Arduino, que é um Coding Dojo, aquela atividade coletiva de programação, só que com a diferença que a gente estava programando um Arduino, né? E agora, Uhum. então, é esse tipo de coisa, né? Oficina de solda, é, oficina de desenho de desenho para usar as impressoras, né? Eu já dei uma oficininha uma vez de OpenSCAD, né? Que é um software de CAD que eu Programado. gosto. Eu gosto dele porque um dos problemas de CAD, né? É que a interface gráfica de desenho sempre é complicada por causa das complicações do próprio ato de desenhar no computador, né? Mas Uhum. quando é 3D, aí fica foda, né? Porque a interface é muito complicada, você está manipulando um objeto 3D na tela, né? E eu gosto do OpenSCAD porque a interface dele é super simples, porque você só consegue desenhar escrevendo código. Uhum. Que é um Né? ambiente familiar, né? Exatamente. Mas, enfim, então, esse tipo de coisa. Agora a gente fez uma época, né, um shield de Arduino, né, que era o Garoa Dojo Shield, que depois eu posso mostrar, vou pegar lá em cima. Mas agora, isso já faz vários anos, agora a gente acabou de fazer esse aqui, ó. Esse aqui é um novo hardware que a gente tem feito uns encontros aqui para programar. Isso aqui é uma versão que está quebrada, por isso que está com a etiqueta, com essa fita vermelha, né? Mas basicamente ele tem um display OLED, ele tem um ESP8266. Não sei Não, por que 8266. escolheram. Eu não sei por que escolheram o 32, né? O Hã? 8266. Porque o 32 é melhor e é o mesmo preço hoje em dia, né? Mas é que uma das coisas que tem nesse projeto que foi interessante, que foi a Marcela Felps que desenvolveu, é que ele estava preocupado em fazer a coisa mais barata possível, né? Uhum. Então, eu acho que ele conseguiu um lote de SP 8266. os 266 barato, e essa plaquinha, ela foi projetada, hoje em dia tem muito componente que é soldado na superfície, né, que é um tipo de solda feito para máquina, e que seres humanos muito talentosos conseguem fazer também. Mas essa placa tem muito componente com furo, né, que é a solda que atravessa a placa, que é muito mais fácil de fazer, porque ele projetou ela desse jeito para ser uma... Uhum. E elas foram todas montadas aqui no Garoa, tá? Então, esse é um projetinho aqui, tem um lugar aqui para um cartão SD, tem um LED infravermelho aqui, que ele funciona também, se for devidamente programado, como um daqueles dispositivos que serve para mutar todas as televisões. Certo? Você transmite todos os códigos de mute de todos os fabricantes conhecidos, de todos os modelos de televisão, e a televisão, uma hora, vai calar a boca. Eu acho uma coisa bastante importante, bastante útil. Mas é isso aí.
Então, essa aqui é uma plaquinha, a primeira plaquinha que eu desenhei no KiCad. Óbvio que ela está sem componente nenhum aqui, porque ela está toda errada, e eu vou ter que fazer de novo. Isso é uma coisa que acontece, tá? Sim, sim. Que legal. Mas eu estou super feliz, porque eu fiz a primeira, assim, é do Sim. projeto da faculdade que eu estou lá. Tem algumas Muito soldadas bom. aqui, mas os pinheads aqui soldados. Mas ela também é toda furada, Luciano, porque é um projeto de robótica educacional, então é para os alunos soldarem, aprenderem a soldar e tudo mais. Sim, exatamente. Inclusive, uma das falhas do projeto é esse, as ilhas ficaram muito pequenininhas, então precisa de um equipamento de solda mais preciso, que geralmente não é o que tem por Sim. aí, né? Legal. Mas projetos de eletrônica, você pensa nessas coisas físicas também. Então, por exemplo, ali os pinheads são fêmeas, porque é mais fácil você encontrar jumpers machos no mercadinho, na lojinha. Então, usa aquilo ali para baratear o custo. Sim. Então, é tudo... Esse é o trabalho de faculdade. Então, inclusive, vai ser meu TCC, vai ser desse projeto e tal. Sim. Mas é bem divertido essa parte de eletrônica, e eu toco como hobby. Sim. E esses componentes que furam através da placa, a gente chama de PTH, Pin Through Hole. Sim. São componentes PTH. Eu conheço, exato. Mas é isso aí. O que a gente pode falar agora? Qual a próxima pergunta aí, Carlão? Eu queria mostrar um espaço lá atrás, mas quando eu fui lá, caiu tudo na internet. Vamos tentar de novo. Eu vi que você estava mostrando uma fresa e tinha um torno coberto com algum cobertor. É isso? Então, a gente recebe umas doações loucas, né? Então, a gente recebeu um torno aqui. Tem que aprender a usar isso aí, Luciano. Essa é legal. Fresa. Não, com certeza. A gente só não começou a usar ainda porque a gente precisa fazer uma instalação elétrica industrial, né? De alta corrente. Só que diferente dos equipamentos que vocês usam que só queimam o dedo, tipo ferro de solda, extrusora de impressão 3D, esses aí arrancam o dedo e furam o dedo, tá? Tem que tomar cuidado. Esses aí tem que tomar cuidado, que os acidentes são mais graves, se não usar direito. A gente pode oferecer às pessoas a oportunidade de se machucar, entendeu? Porque em outros lugares, não as regras e tal, entendeu? Sim. Tomar choque, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom. Beleza. A minha pergunta é, tipo, nessas dinâmicas, nessas situações que a gente está conversando aqui, quem é que vocês acham que é o totem das coisas, né? Tipo, é o cara que sabe mais ou o cara que é mais interessado? O cara que sabe menos e é mais interessado? As pessoas que têm mais necessidade e fazem muitas perguntas? Ou uma pessoa, nossa, tem sei lá, o Theo Calvo, é um cara para mim, né? Você for falar no começo, para mim também é, né? Quando eu quero estudar alguma coisa, eu vou lá no canal dele, das coisas que ele mostra lá, que eu tenho interesse. E, assim, o que vocês acham, assim, que é o motor dessas dinâmicas que a gente falou, dessas várias dinâmicas que a gente falou aqui? Quem que você acha? O cara que é como se fosse a inspiração? Ou o cara que não sabe nada, quer aprender e faz muitas perguntas? Assim, quem vocês acham que põe fogo na dinâmica, que faz as coisas rodar? Seja na sala de aula, seja no Hackspace, etc. Quando as pessoas estão reunidas. Eu acho que o primórdio, o número 1 é quem tem um problema e quer resolver o problema. Esse normalmente é o que puxa a fila. Se ninguém tem um problema, o segundo que vai puxar é o criativo. Ele fala assim, mas e se a gente fizesse tal coisa? Aí, se a ideia colar com os outros, o negócio vai e decola. Então, o primeiro motivador da humanidade, necessidade. Depois da necessidade é quem achar, quem tiver uma ideia criativa. Para mim, são os dois primeiros. Eu gosto muito de projetos
Tem um projeto que é um exemplo bem claro de projeto que eu gosto, que eu acho incrível do caralho. É o separador de MMs por cor. Nossa. Tá? Ele é um projeto que sintetiza o que eu gosto na eletrônica, na cultura maker, etc, etc. Porque ele é absolutamente inútil e ele existe pelo único e simples propósito de você construir algo com coisas que você não conhece e vai aprender no processo. Então, ele não tem uma utilidade prática, ninguém vai ficar rico, ninguém vai fazer um produto para vender, entendeu? Ninguém tem o objetivo de ganhar dinheiro com um separador de MMs por cor, sabe? Então, ele sintetiza. E aí, as coisas mais esdrúxulas do mundo são os projetos que eu gosto. Precisam ser todos assim? Não. Eu acho que se tem alguém com um problema, quer resolver, é um problema legal, por exemplo, durante a pandemia, nós tivemos alguns hackerspaces ou makers que resolveram fazer máquinas respiradoras com Arduino ou coisas do tipo. Não funcionaram muito bem, mas a intenção estava lá, entendeu? E aí era um objetivo, era um propósito e tal. Algumas deram certo, outras nem tanto, e era até meio perigoso. Mas a intenção estava lá, então vale a pena também. Mas o que eu gosto é quando é um time multidisciplinar, no sentido de uma coleção de ignorâncias. Um ignora uma parte, o outro ignora uma outra parte, um outro ignora uma outra parte, é uma boa coleção de ignorâncias se juntando para fazer algo no negócio, entendeu? Eu acho que quando o time é assim, fica bacana, fica divertido, pelo menos. Da hora. Ô, Carlos, então, eu acho que é o seguinte, eu concordo com tudo que eles falaram, eu também acho o seguinte, a pessoa que dá a liga não é necessariamente, porque pode ser que tenha uma pessoa que tem uma necessidade, uma pessoa que tem uma ideia criativa. O Tony, que era um cara que frequentava muito o Garou, que é um designer, né? Ele fez vários projetos interessantes aqui, ele sempre palestrava falando assim, ou quando ele falava em público, sei lá, quando ele explicava para alguém os projetos dele, ele falava assim, não, a minha grande habilidade é inventar as coisas e convencer as pessoas do Garou a fazerem para mim. Porque ele não é nem programador, nem eletrônico, nem nada. Mas o ponto é a pessoa, eu acho que é uma pessoa chave, uma pessoa que faz a ponte, entendeu? Entre os que manjam e os que não manjam. Uhum. E isso daí eu me lembro que quando eu entrei no Garou, quando eu comecei a frequentar o Garou, né, quer dizer, fui um dos fundadores, né, mas aí comecei a frequentar, e tinha um pessoal que manja muito de eletrônica que falava mal do Arduino. Ah, não, porque o Arduino, ele tem placas, enfim, tem microcontroladores melhores do que o ABR, que vem no Arduino, e o Arduino tem uma série de limitações, e que tipo, Tá. Então eu falava, tá bom, então qual que é uma placa para experimentar? Ah, tem essa daqui, por exemplo. A gente tinha algumas dessas placas, né? Tá, então como é que eu aprendo a usar isso aqui? O deu. Por quê? Porque as placas de desenvolvimento, tudo quanto é fabricante de hardware para IoT, desenvolve, tem essas chamadas placas de desenvolvimento, tá? Tem umas plaquinhas assim para você fazer experimentos, para você aprender a mexer com um determinado microcontrolador e tal. Só que a documentação dessas placas é só para engenheiro, entendeu? E o próprio o ecossistema técnico é todo para engenheiro. Uma coisa muito legal que o Oswaldo falou é a questão de você ter, por exemplo, se você tem uma placa como o Arduino, como o Raspberry Pi, outras placas dessas, que a grande graça, né, um problema assim, hoje em dia, um computador moderno, você não tem mais interfaces programáveis, tá? Você não tem mais como, num laptop moderno, controlar um pino dos conectores de uma USB ou de um HDMI. É totalmente impossível. Você, por software, falar, quero que ele ligue esse pino por 1 segundo, ou põe tal frequência naquele pino. Não é assim, porque é tudo abstraído, né? Você manda instruções para um controlador que está lá embutido para fazer. Mas então o que acontece? Na hora que você vai fazer uma placa para o público em geral começar a brincar, é muito melhor que esses pinos programáveis, na verdade, sejam fêmeas e não machos, tá? Porque, primeiro, que aquilo que o Oswaldo falou, é mais fácil você encontrar fiozinhos macho no mercado. Segundo, porque é mais fácil, é mais difícil você causar um curto
entendeu? Quando você tem pinos machos na placa, na hora que você está lá mexendo, pode ser que sem querer você cause um curto, encostando uma chave de fenda, uma coisa assim, né? Então, isso são coisas, por exemplo, o pessoal do Arduino, porque o Arduino ele foi desenvolvido para possibilitar que artistas visuais criassem obras de arte interativas, tá? Então, esse era o público-alvo, né? Caramba. E uma coisa muito interessante, que sábado agora eu apresentei sobre a linguagem ABC, né? Que foi a ABC, né? Anterior ao Python, né? E o que acontece? Uma das coisas que eu vi que é muito interessante sobre a história dessa linguagem é que os dois primeiros caras que criaram essa linguagem, que influenciou muito, é a linguagem que mais influenciou o Python, pelo menos do ponto de vista da sintaxe, né? Eles eram caras que deram aula durante anos e anos e anos de programação para artistas, tá? Então eles desenvolveram uma sensibilidade a respeito das coisas que tem nas linguagens de programação que atrapalham quem não é técnico, entendeu? Então, por isso que eu estou falando. Eu acho que a liga se dá, essa liga aí, né, entre quem quer aprender, quem quer compartilhar conhecimento, que às vezes é uma pessoa que manja muito, mas ela não tem experiência pedagógica, ou ela não tem a habilidade de comunicação também, né? Às vezes é uma pessoa tímida, mas o cara manja muito. Então, o que é legal é ter essas pessoas que ajudam a fazer a ponte, né? Legal. Eu vou contar um caos real que aconteceu semana passada. Nós estamos no final de semestre e as turmas estão tendo que entregar seus trabalhos de conclusão de semestre na faculdade. E aí um grupinho de 5 alunos estava se ferrando, tentando fazer um Arduino movimentar 2 motores de passo para fazer uma ponte elevadiça. Eu olhei para aquilo ali, eles estavam lá tentando mexer e tal, eu perguntei para eles assim, qual é a dificuldade? A gente não está conseguindo conectar aqui, não está conseguindo alimentar, porque eles estavam tentando ligar o motor de passo direto no Arduino, não dá conta, o Arduino não tem capacidade de movimentar um motor, precisa de um dispositivo ali no meio do caminho, que a gente chama de driver. Aí eu fiquei curioso, falei assim, no curso de engenharia eletrônica e de computação, que é o que eu faço, a gente já aprendeu aquilo, né? Por que eles estavam com dificuldade com isso daí? Aí eles falaram, não, a gente é do curso de engenharia civil e arquitetura. Olha só. Você entendeu? Aí eu falei assim, não, então cola aqui comigo, tal, e a gente vai fazer. E aí eu falei, tem que ligar esse módulo aqui. E aí eu levei ele para o laboratório de eletrônica, que tem muito mais ferramentas, tal, e a gente começou a fazer o negocinho funcionar. Aí eles descobriram que 2 motorzinhos não dava conta de levantar a ponte, eles resolveram colocar 4 motorzinhos, tal. Aí a fonte já começou a não dar conta de alimentar os 4 motores. E aí ligava o motor, apagava o LEDzinho, abaixava, igual o farol de Fusca com de buzina, assim. Aí eu expliquei para eles, olha, vocês precisam precisar de uma fonte mais forte aqui e tal, usa essa, piriri, pororó. Eles saíram de lá entendendo o que é corrente elétrica, tensão, etc, etc. Mas eles só precisaram aprender isso conforme os problemas foram aparecendo. Se os problemas não aparecessem, eles saberiam fazer uma ponte levadiça funcionar sozinhos. E aí, obviamente, usaram lá o ChatGPT para escrever o código para eles, que eles não sabiam programar, nem nada e tal, e boa, foram lá, trancos e barrancos, tentando aqui e tal, e saíram com a ponte levadiça elevando. Então, essa pegada do Arduino é essa, ele ser suficiente para as pessoas conseguirem fazer as coisas funcionarem minimamente. E aí, quando elas não funcionam ou dão problema, aí você pode chamar um especialista, que aí é o cara que vai saber que falta a alimentação aqui na corrente, precisa de mais corrente para poder alimentar esse motor e assim por diante. Mas ele viabiliza que as pessoas vão até um ponto ali, entendeu? Sim. Até para prototipar, né? Não necessariamente para ser uma coisa, né? Um outro problema, por exemplo, um outro grupo lá estava usando aquele sensorzinho de ultrassom para medir distância. Eles queriam fazer um negócio para medir distância lá.
E funcionava na protoboard, funcionava. Quando eles iam instalar no robozinho lá que eles estavam fazendo, no projetinho que eles estavam fazendo, o fio que levava para esse sensor tinha 5 metros de comprimento. E eles estavam trabalhando com uma tensão de 3,3 volts. Aí eles falaram assim, cara, a gente põe no nosso projeto, para de funcionar. Assim, ó, faz o seguinte, pega esses 3 fiozinhos desse negócio aqui, enrola eles assim, para eles se blindarem, ou usa um cabo blindado, porque o que vocês estão tendo problema é interferência, tem sinal interferindo aí, porque o fio ficou muito comprido e a tensão muito baixa, fica mais suscetível à interferência. Aí eles fizeram isso, passou a funcionar. O fato é, eu tenho 2 cervejas que eles estão me devendo. Um está me devendo uma cerveja e o outro está me devendo outra cerveja. Que eles falam assim, não, a gente vai te pagar uma cerveja. Quanto você cobra? Eu cobro uma cerveja. E eu nem estou bebendo. É interessante você falar isso, Oswaldo, porque a gente trazendo para o universo um pouquinho da computação, é o que a gente vê muitas vezes, que o pessoal é muito bom de programação, mas o cara não entende do que tem para baixo. Quando ele precisa entender um pouquinho de rede, quando DNS, todo esse tipo de coisa, eles não... Tá bem abstraído para eles. Sim. E realmente só começa a entender isso quando tem um problema. Quando ele passa a programar que sai de uma máquina para outra ou não. O meu curso, o curso que eu dei lá na oficina da Python Brasil, era criando um framework web do zero. Mas nesse não era o objetivo do curso. O objetivo do curso era ensinar programação web. Por quê? O que eu estou vendo hoje, contratando desenvolvedores? Eu contrato um monte de desenvolvedor web que não tem uma menor noção de como a web funciona. Se eu não sabe o HTTP. Exato. Se eu desse no nome do meu curso Programação Web com Python, ninguém ia falar assim, eu não vou fazer esse curso, eu já sei programar para web. Mentira, não sabe, desculpa. Entendeu? Então, o meu curso era construindo um framework web. Aí eles falam assim, bom, construir um framework web é legal, eu quero aprender a fazer. Aí, no curso, eles aprendiam sobre HTTP, URL, resource, nome, rede, protocolo, camadas, OSI e tal. Entendeu? Então, você tem que disfarçar hoje esse conhecimento com outras nomenclaturas, porque senão a pessoa acha que sabe. Entendeu? Mas, Orlando, além do problema das pessoas não saberem o que tem embaixo, as pessoas também não sabem o que tem em cima. E aí isso volta àquela questão da interdisciplinaridade que a gente estava falando antes, né? O que eu quero dizer com não sabe o que está em cima? O maior defeito que tem, na minha experiência como líder de equipes, era pessoas que até podiam saber, em diferentes níveis de expertise, as tecnologias, mas não entendia porra nenhuma do negócio, de como o mundo funciona, de por que aquilo está sendo feito. Porque se a pessoa não sabe por que aquilo está sendo feito, ela não consegue nem avaliar a gravidade de determinadas falhas que podem ser evitadas. Tem várias coisas que podem dar errado num projeto, mas o que não pode dar errado de jeito nenhum? Ou o que pode, entendeu? Esse tipo de decisão técnica que precisa ser tomada o tempo inteiro, as pessoas só ficam capazes de tomar se elas têm noção de como o mundo funciona, de por que aquele projeto está sendo desenvolvido, quais são as motivações de negócio por trás e tudo mais, né? Então, acho que isso é um outro fator também, não sei até que ponto os nossos laboratórios ajudam nisso, mas conviver com pessoas com certeza ajuda. Quando eu fiz processamento de dados na escola técnica, no 2º grau, ainda chamava processamento de dados, já não usam mais essa terminologia, eu tive a aula de análise de sistemas com o professor Petin. O professor Petin começou nas primeiras aulas falando que análise de sistemas não tinha nada a ver com computador, com computação. Você pode usar computação lá no final, mas a análise de sistemas é pegar um sistema, entender como ele funciona, diagnosticar problemas, propor soluções nesse sistema. Então, ele falou assim, quando você vai na cantina do bairro, pede compra um negócio lá, um detergente, e pede para marcar na caderneta do fiado para você pagar no final do mês, o dono dessa vendinha, ele tem um sistema. Ele anota no caderninho que você pegou um detergente lá e vai pagar no final do mês quando os teus pais receberem o salário. Isso é um sistema.
Aí esse sistema funciona muito bem para o bairro, para a vendinha lá. O cara cresceu, começou a ter muitos mais clientes, tomou muito mais calote, começa a ser um sistema que não está atendendo às necessidades de negócio dele. Aí ele vai procurar outras coisas. Precisa ser um computador? Talvez não. Talvez um livro registro, um livro caixa, com as pessoas anotando com mais disciplina, resolva o problema. Pode ser que o pessoal está indo embora. O pessoal está indo embora. Quero mostrar aqui a camiseta do Garoa. Você levou aquela caixinha de adesivos? Então... Um monte de adesivos. Peraí, desculpa, eles estão falando comigo aqui. Eu vou botar. Então, essas aulas de análise de sistemas, como o professor Petin dava no curso de processamento que eu tinha, elas estão meio que sumindo. Não sei se vocês já perceberam isso. Não tem... Se você vai aprender análise e desenvolvimento de sistemas orientado a objetos, o cara vai te ensinar o que é herança, o que é método, mas não como isso se comunica com a vendinha do seu Zé, o fiado do seu Zé na vendinha, entendeu? Como que isso se conecta? Como que aqueles objetos, aqueles métodos, atributos privados, públicos, protected e tal, se comunicam com o problema, o sistema que aquele cliente tem, entendeu? Esse link está sumindo, está se perdendo. E eu acho que é sobre enxergar o sistema, sabe? Tipo, acho que a dificuldade que eu vejo hoje, até no momento que eu era gestor, era das pessoas conseguirem enxergar o sistema, enxergar o processo, porque às vezes isso não é também óbvio, né? E acho que a maneira mais simples uma das maneiras, né, na minha visão, uma das mais simples de você conseguir entender o sistema, independente se é digital ou não, né, analógico, e processo, mapeamento de processo, é conversando com as pessoas que já estão ali dentro, né? Então é conversar com o cara da vendinha e entender como é que ele faz o sistema dele hoje, né? E eu acho que realmente se perde isso. Acho que é uma crítica às vezes, que eu coloco em algumas falas minhas, que às vezes eu tenho a impressão que a galera mais de tecnologia de desenvolvimento quer ficar num quarto escuro sozinho, arrastando ticket. E depois reclama que o ticket não está com a descrição detalhada suficiente para ele executar a tarefa dele, sabe? Então, não sei, eu acho que conversa muito com o que você trouxe aí, Oswaldo. Mas para mim, além da educação, sabe, é uma questão, às vezes, de, sei lá, não sei, uma iniciativa. Eu trabalhei em 3 empresas de varejo. Eu trabalhei na primeira empresa de varejo, eles tinham um sistema lá que gerenciava pedidos, e aí no pedido tinha uma máquina de estado, uma state machine. Então, o pedido era faturado, o pedido era pago, etc, etc. O pedido era cancelado, estornado, etc, etc. Mas um dos estados que o pedido tinha era enviado. E aí eu parei, beleza, e o sistema funcionou assim. Aí eu fui para o segundo, e dava pau. Tem que devolver o pedido agora. O cara rejeitou a compra, quer devolver. Código de Defesa do Consumidor. O que você faz com esse pedido que foi enviado? Foi entregue, por exemplo, tinha lá, status entregue do pedido. O que você faz com ele? Você desentrega? Sabe? Não tem. Você devolve? Você cria outro pedido para devolver? Como que você modela isso na vida real? Aí, na segunda empresa que eu fui trabalhar, mesmo problema, mesmas dificuldades, ferrou. Na terceira, eu falei assim, não, parar com essa merda aqui, deixa eu fazer. Eu tive a oportunidade de escrever um sistema do zero, eu parei. Gente, pedidos não são enviados. O que são enviados são pacotes. Então, aquele pedido gera pacotes, e esses pacotes são enviados, são devolvidos, tem produtos dentro, esses produtos dentro, tem 10 unidades do mesmo produto dentro da caixa, um deles está com defeito, só um deles vai ser devolvido. E como você rastreia qual vai ser devolvido para ser trocado, etc, etc. Eu comecei a mapear esse sistema de acordo com a realidade, a vida das pessoas. O que vai para lá é uma caixa que tem um volume, que vai do ponto A para o ponto B, e que vai ser carregado por um caminhão ou por um avião, você entendeu? Quando você começa a pôr em perspectiva o mundo real, a sua modelagem do seu sistema fica muito mais robusta. Entendeu? Então, a pessoa está perdendo um pouco essa habilidade, porque fica muito no computador, fica muito no software, fica muito nas abstrações, e perde a referência da vida real, do mundo real, né? Não, eu acho que não está perdendo, não. Acho que esse é um problema histórico da nossa área. Tem uma coisa que eu não sei se... Isso eu não sei. Eu acho que na nossa geração... Quer dizer, o Theo não é da nossa geração, mas
eu era bem mais jovem, mas o que eu acho que tem uma coisa assim, da nossa geração, que era assim, o cara que manca o profissional de TI, ele se acha muito inteligentão e modernoso e tal, né? E eu teve um educador que, inclusive, foi o mesmo que contou aquela história que eu falei do Senac, lá que eles faziam curso por correspondência que só podia se inscrever em pares. Ele falou que ele foi dar aula de pós-graduação de pedagogia numa universidade aqui em São Paulo e era, era multidisciplinar e tal, né? E ele falou que os piores alunos que ele tinha era o pessoal que tinha estudado computação, sistemas, essas coisas. Por quê? Era um pessoal arrogante, que achava que manjava pra caralho, e era muito pouco curioso a respeito de coisas fora da sua área, entendeu? Uhum. Então ele falou que eram os piores alunos, porque eles não conseguiam, sabe? Eles não tinham essa não tinham falta de curiosidade para entender assuntos que não eram assuntos técnicos. E no fundo, todos os sistemas lidam com esse mundo real que você está falando, né? Uhum. Quando você cadastra uma pessoa num sistema, um cadastro de pessoas, você não está enfiando a pessoa dentro do computador, né? A gente tem sempre que lembrar que no computador tudo é abstração. Quando você cadastra um endereço lá, você não está jogando a casa dentro do HD, né? É tudo abstração. Então, as pessoas não entendem nada do mundo concreto. É isso aí. Pessoal, eu tava Galera. precisando dar uma saída agora. Não, já estamos no final já, vamos lá. Vamos lá. Assim, o que vocês acham que faltou a gente falar aqui? E aí, depois disso, vocês podem, enfim, fazer as considerações finais sobre o tema. Vamos lá, Theo, começa contigo. Porra. Pô, acho que faltou um convite aí do Luciano pra gente ir lá no Garoa. Então, eu vou deixar essa parte aí o Luciano entrega depois. Mas, pô, agradecer, né? Fiquei muito feliz aí de revê-los. É sempre muito bom. Conheço pessoas novas também. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre uma troca. Sou bastante curioso, então gosto de perguntar por querer aprender, por querer saber o que eu posso fazer também aqui na minha pequenez. Então, agradeço novamente, Carlos, e valeu a todo mundo aí pela ideia trocada, curti bastante. Um ótimo final de ano aí para vocês, muita tranquilidade aí nessa virada aí, boas festas. Vai, Orlando. Inverteu a ordem, né? Não, então é o Oswaldo, pô. Mas tudo bem, eu vou, não tem problema, não tem problema. Cara, eu acho assim, eu tô fascinado aqui, porque quando a gente falou a primeira vez de laboratórios criativos, eu estava imaginando que a gente ia conversar de outra coisa. Separei foto dos meus computadores aqui, separei foto da obra que eu estou fazendo do escritório aqui no fundo de casa, e a gente entrou numa seara do papel do laboratório criativo. Então, assim, eu de forma alguma, eu estou triste que a gente mudou o tema, eu estou fascinado que a gente conseguiu pegar e ver a importância da criatividade, multidisciplinaridade dessa coisa toda. Se você perguntar o que é que faltou, eu acho que a gente já tem matéria para mais uns 2 ou 3 episódios sobre laboratórios. Partindo do Hackerspace, a gente já pode partir para explorar mais um monte de coisas aí, de como as pessoas podem pegar tudo isso que a gente falou e começar a fazer aplicações, seja no grupo, seja no laboratório, no home lab em casa, de fazer AVM e tudo mais. Eu achei fantástico, Carlão. Eu, então? Vamos lá. Bom, eu gostaria de fazer uma proposta para todo mundo que for assistir, se estiver assistindo esse vídeo aqui posteriormente, que se tem um hackerspace na sua localidade ou próximo de você, vá até ele, frequente, visite, tal. Se você não tem condição de criar um, por favor, faça. Se precisar de ajuda, dicas, conselhos, tal, tem uma galera aqui que já fez, participou e tal, pode ajudar. Se você não tem condições, não tem tempo de montar um hackerspace e tal, eu acho difícil, mas enfim, se tiver nesse caso,
Aprenda eletrônica, cultura maker, veja esses canais de construção. Pode começar no mais básico, o canal, o Manual do Mundo, do Iberê, Tenório, já é um bom começo, é excelente, muito bem produzido. Eles agora, inclusive, agora lançou um site, uma plataforma para você mandar projetos makers para lá, bem parecido com outras iniciativas em outros países, mas a dele é em português, é aqui do Brasil. Eu posso dizer que é um hobby razoavelmente barato para você começar, não precisa gastar muito dinheiro, componente eletrônico é barato, as ferramentas iniciais são realmente baratas, até as mais caras hoje já estão ficando mais baratas. Por exemplo, eu comprei o meu osciloscópio por R$ 900, antigamente custava o preço de um carro, tá? Então, baratearam, eu sei que R$ 900 não é tão barato assim, por isso que eu sugiro que vá num hackerspace, que vai ter um osciloscópio comprado no coletivo lá e você vai poder usar. Algumas outras ferramentas começam a ficar mais caras, como uma impressora 3D e tal, mas você consegue ir usando um FabLab do município até você precisar ter a sua própria, tá? Dá para começar com R$ 500, incluso componentes e ferramentas, tá? Vai ser precário, vai ser bem iniciante, mas dá para começar com 500, então você já começa, compra um kitzinho lá no Mercado Livre, que vem com plaquinhas, componentes básicos e tudo mais. Tentem, experimentem e construam coisas. Se não está muito afim da eletrônica, tem madeira, monta um móvel, monta um gaveteiro, por exemplo, serve também, tá? O legal é estar construindo coisas, é estar tendo essa multidisciplinaridade, mexer com madeira, mexer com impressão 3D, mexer com eletrônica, mexer com colecionismo, coisas antigas. Você compra esses videogames antigos, eles não funcionam. Aí você vai ter que adaptar, fazer e tal, já é uma coisa também. Mas aqui a coisa já começa a ficar um pouco mais cara. Então, vá na eletrônica, que é mais tranquilinho, assim. Conhecimento na internet tem um monte de canal no YouTube, um monte de livros, e-books gratuitos, coisas gratuitas, e é isso. Vá construir coisas, assim, é bem legal. É isso aí. Ó, por exemplo, aqui tem um associado chamado Daniel Quadros, que escreveu esse livro. Esse livro é fantástico, é muito bem escrito, tá? Então, o Raspberry Pi Pico é uma plaquinha controladora da família do Raspberry Pi, tipo o correspondente mais moderno do Arduino, né? E esse livro é muito bem escrito, tá? Bem ilustrado e tal, fala sobre como ligar vários tipos de sensores, que aí tem esses sensores permitem um tipo de atividade que às vezes motiva bastante as pessoas, que é fazer pequenas automações residenciais, né? A pessoa fazer, por exemplo, eu gosto de ter plantinhas, mas eu deixo as plantinhas morrerem. Mas aí você pode, tem muitos projetos na internet, né? Que você faz, você liga sensores e tal, né? Hoje em dia tem pessoas que gostam de plantar tomate dentro do armário em casa, né? Eu não sei, existe essa tendência mundial, né? E aí você tem sensores e sistemas de automação para você cuidar dos seus tomatinhos, né? Mas o que eu queria dizer também é assim, todo mundo é criativo. O que acontece é que às vezes a escola massacra a criatividade e o trabalho, o emprego, né? Massacra a criatividade, mas todo mundo é criativo, então todo mundo pode. Então você tem que se permitir, né? É uma das melhores definições para respeito do que é um artista, né? O artista é a pessoa que se permite fazer arte, né? É a melhor definição que eu conheço. O que é um artista, né? Então é isso. Se permita fazer coisas que são divertidas, que não são só motivadas por dinheiro, né? Porque aí é mais fácil também você se conectar, né? É difícil você trocar ideia com outras pessoas se está todo mundo querendo ganhar dinheiro, né? Agora, se as pessoas estão a fim de fazer coisas por diversão, é muito mais fácil trocar ideia, né? E é isso, cara. Eu queria agradecer muito, Carlos. Foi um prazer conhecer você, o Brando, Oswaldo e Theo, são pessoas que eu já conhecia ao vivo, inclusive, né? O Oswaldo participou comigo da fundação da Associação Python Brasil e era uma coisa que eu queria contar também, né? O fato de que a comunidade Python brasileira já estava bastante viva na internet, né?
mas para a gente fazer uma associação, para a gente poder ter eventos organizados por nós, e não ficar dependendo de empresas para organizar eventos, a gente teve que criar uma associação, mas é um passo complicado. E a gente só conseguiu dar esse passo porque a gente se encontrava presencialmente no FISLE, né, Oswaldo? Sim. Foi frequentando o Fórum Internacional do Software Livre em Porto Alegre, que era um evento anual, que a gente desenvolveu amizades e confiança suficiente para a gente dar o próximo passo, né? Então, eu acho muito importante, a gente precisa resgatar isso. Então, eu acho super legal você ter um pequeno laboratório em casa, qualquer pessoa tem. A próxima vez que a gente falar sobre esse tema, eu vou fazer lá do meu laboratório para mostrar para vocês também. Mas eu acho que eu tenho sentido muito essa necessidade de falar a respeito da gente se conectar presencialmente com outros seres humanos. Então, muito obrigado pela oportunidade, Carlos. Beleza, beleza. Eu que agradeço a presença dos senhores, eu estou muito feliz, enfim. Deem tchau, emito os sons para vocês poderem aparecer. Tchau, tchau. É isso aí. Ho, ho, ho. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, é verdade. Feliz Natal. Feliz Natal.